Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já ouviu a palavra que ninguém quer ouvir, né? Câncer. Talvez até um linfoma. Bom, talvez um tumor que apareceu rápido demais. E junto com isso vieram medo, urgência e um monte de perguntas. E hoje eu não vim falar de cura milagrosa. Eu vim falar de biologia, ciência e qualidade de vida. E de como o corpo do seu pet ainda pode responder mesmo diante de um diagnóstico tão difícil. Eu sou a doutora Ana Carolina, eu sou médica veterinária e há mais de uma década eu trabalho na clínica veterinária e eu também acompanho cães e gatos com câncer. Usando uma abordagem integrativa que reúne medicina convencional, cannabis medicinal e nutrição bioapropriada. O câncer, ele é uma doença sistêmica, apesar de parecer estar localizado em um órgão. Por isso, a gente não trata apenas o tumor. E raramente, quando a gente faz isso, é o suficiente. Aqui entra um ponto que é chave. O câncer, ele não é apenas um crescimento celular desordenado. Ele é uma falha na comunicação da inflamação crônica e uma perda desse controle metabólico. Hoje, a ciência já sabe que as células tumorais preferem glicose como fonte de energia. Eles prosperam em ambientes que são inflamatórios. Eles se beneficiam de uma imunidade desregulada e se multiplicam melhor em corpos que estão intoxicados, desnutridos biologicamente. E por isso não existe um tratamento oncológico que seja eficiente sem olhar para o terreno biológico. E é aqui que entram esses dois pilares que mudaram completamente a minha prática clínica, que é a cannabis medicinal e a alimentação bioapropriada, além de usar uma suplementação que é mais funcional, então que liga e desliga genes que são do nosso interesse, principalmente quando a gente está falando do controle do câncer. Todos os mamíferos possuem um sistema endocannabinoide. É um sistema regulador responsável por equilíbrio imunológico, controle de dor e inflamação, apoptose, que é a morte celular programada, por neuroproteção, dor, apetite e sono. O sistema endocannabinoide ele é formado por receptores CB1, CB2, endocannabinoides, como a anandamida e o 2-AG, e por enzimas que são reguladoras. As células tumorais, elas também expressam receptores canabinoides, especialmente do tipo CB2. E o que é que os estudos mostram? Diversos estudos pré-clínicos e clínicos demonstram que canabinoides como o CBD e o THC, em contexto terapêutico, podem induzir apoptose em células tumorais e inibir essa angiogênese, que é a formação de novos vasos que alimentam esse tumor, reduzindo a proliferação celular, modulando o sistema imunológico, reduzindo a inflamação tumoral e melhora a resposta à quimioterapia quando é feita, né, com um efeito adjuvante. A cannabis ela não substitui a quimioterapia quando ela é indicada. Ela potencializa o efeito e protege e reduz o sofrimento e os efeitos colaterais. Na prática clínica veterinária, nós observamos benefícios que são consistentes no controle de dor oncológica, melhora o apetite, peso, reduz náusea e vômito, melhora muito o sono e o comportamento, reduz a inflamação sistêmica, faz um suporte imunológico, que é uma questão quando a gente está falando de quimioterapia, faz uma proteção neurológica além do emocional. E isso muda completamente a jornada tanto do pacientinho quanto do tutor. Além disso, os cães e os gatos eles são carnívoros por biologia, não por moda. Quando eles são alimentados com uma ração ultraprocessada, com excesso de carboidrato, amido constante, o corpo entra numa inflamação crônica, hiperglicemia, disbiose intestinal e uma imunidade falha. E isso favorece o ambiente tumoral. Já na alimentação natural bioapropriada, reduz a glicose circulante, aumenta os corpos cetônicos, são um efeito antitumoral descrito, com a melhora da microbiota intestinal,
favorecendo e fortalecendo a imunidade e reduzindo também essa inflamação sistêmica. Estudos em oncologia mostram que restrição de carboidratos e adequação proteica podem reduzir progressão tumoral e melhorar a resposta terapêutica. E é isso que eu faço hoje na prática. Cada paciente é único, não existe um protocolo mágico, e o que existe é uma avaliação individual, uma integração consciente, ajustes finos e um acompanhamento que precisa ser real para a cannabis medicinal funcionar. O uso da cannabis medicinal com critério, com óleo de qualidade, com dose terapêutica associada a uma alimentação que respeita a fisiologia do animal, não é mais uma alternativa. É uma medicina integrativa, baseada em ciência. Então, o câncer, ele não é um fim da linha. Ele exige escolhas mais conscientes. E quando você devolve ao corpo os nutrientes corretos, os sinais biológicos adequados, o suporte ao sistema endocannabinoide, ele responde muitas vezes de formas que a medicina tradicional nem explica, mas só a biologia entende. E se você quer entender se a cannabis medicinal e a nutrição bioapropriada fazem sentido para o seu pet com câncer, você pode me chamar no direct ou no WhatsApp. Aqui o seu pet não é um protocolo, ele é um universo. Vida aos anos.